Boa noite aos que nos assistem através desse culto online, que possamos ser edificados e graciados com o amor do nosso Senhor nesse tempo de pandemia. Gostaria de deixar um versículo para os amados que se encontra em Salmos, capítulo 30, versículo 2. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Que possamos nesse tempo ter principalmente a proteção divina, que possamos louvar ao Senhor com honra e glória. Agradeço a presença de todos, que possamos iniciar o culto. Amém. Boa noite, pessoal, tudo bom? Aceitamos aqui o convite da irmã Anne em ministrar os louvores de hoje à noite. Quero agradecer a oportunidade e para a gente sempre é um prazer participar, ainda mais quando é essa igreja que a gente ama muito, o pastor Jean, sua família, Brena, Ana e todos os irmãos, irmã Cláudia. Deus abençoe vocês e vamos louvar um pouco ao Senhor. Nos dias de hoje, né? O que mais a gente tem que fazer é confiar em Deus. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Só Ele sendo exaltado, só Ele sendo glorificado. E nossa confiança tem que estar apenas nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, e assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Amém. Continuando em clima de adoração, né? Nós temos que reconhecer que Deus ele é o único, que Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estamos aqui não reunidos fisicamente, né? Mas estamos como um só diante de Deus. E nós devemos exaltar o nome ao Rei Jesus. Amém. Porque apenas Ele que nos conforta, apenas Ele que é o nosso melhor amigo. Então, Ele é o único. Vamos louvar o nome dEle. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Nós devemos clamar o nome de Jesus. Nós devemos interceder pelos outros em nome do nosso Salvador, Jesus. E quão lindo esse nome é, né? O quão maravilhoso esse nome é. É um nome que tem poder de curar, tem poder de salvar, tem poder de interceder por nós. E então vamos adorar o nome de Jesus e louvar apenas a Ele. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é,
ainda em espírito de adoração. Vamos exaltar, continuar exaltando o nome dele. Porque que lindo esse nome é, né? Maravilhoso. E só ele deve ser exaltado. Deus, ele é maravilhoso. E a verdade dele sempre vai reinar. A terra, o céu glorificam o seu nome. Principalmente nesses tempos difíceis. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Devemos glorificar o nome dele. Porque toda a terra, tudo que acontece está sob o controle de Deus. E ele tem um propósito em cada luta, em cada dificuldade, em cada momento triste seu. Então, glorifique o nome dele apesar das circunstâncias. Exalte o nome dele, porque ele é o Senhor. Rei exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Vamos concluindo e agradecendo por tudo. Continue aí com a palavra, com o resto do culto. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês. Estejam orando pela gente. Estamos muito bem aqui, graças a Deus. Estamos participando do grupo de louvor aqui da Igreja Batista Nova Vida, aqui em Lowell, Massachusetts. Estejam orando por nós e Deus abençoe vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Algo que Deus instituiu, desde o Antigo Testamento nós ouvimos falar a respeito dos dízimos na casa do Senhor, da tenda da congregação, onde os dízimos e ofertas foram consagrados aos levitas, que cuidavam da tenda da congregação e com esses dízimos eles mantinham esse trabalho e o sustento deles. Eu quero ler aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Então, isso é também promessa de Deus, que quando nós contribuímos nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor, de coração, Deus transforma isso em nossas vidas em bênção, em abastança. Ele nos dá o sustento.
Como se diz também na palavra de Deus que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quero ler ainda Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 7, apenas um versículo, que diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando vamos contribuir para a obra do Senhor, para a casa do tesouro, nós devemos contribuir segundo o nosso coração, com alegria, porque assim Deus nos abençoa, assim Deus recebe. E como exemplo disso, eu quero ler, para finalizar, em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha para o seu sustento. Então nós podemos ver nesse exemplo que não importa para Deus o quanto nós contribuímos, mas que seja feito de coração, segundo o que propõe o nosso coração. Então, se contribuímos com alegria, e é necessário que nós venhamos a contribuir, porque a obra do Senhor tem que ser mantida com esses dízimos e ofertas, mas que seja de coração a nossa contribuição em todo o tempo, para que Deus possa se agradar de nós e nos dar muito mais, com a abastança, como tem dito a sua palavra. Era isso que eu queria dizer, falar a respeito dos dízimos e ofertas, para que nós tenhamos a consciência que devemos contribuir sim, e que possamos fazer isso de coração, sem pensar no valor, seja ele pequeno ou grande, mas Deus abençoa o que é de coração. Amém. Boa noite, amados, queridos amigos. É um prazer muito grande estar com você hoje à noite, junto com sua família. Sou pastor Jean, da Igreja Batista do Candelária, em Natal. É um imenso prazer estar compartilhando um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração com vocês. Também quero compartilhar com os amigos que certamente atenderam o nosso convite de escutar a palavra de Deus. E também com os irmãos da Igreja Batista do Candelária, que certamente estão sintonizados para escutar a voz da palavra de Deus, que certamente vai invadir o seu coração nessa noite. Hoje nós queremos falar sobre o tema Viver Jesus. Viver Jesus. Viver Jesus é algo que nós precisamos para a nossa vida. Nós sabemos que conhecer Jesus produz uma vida de transformação, produz uma vida de satisfação e também produz uma vida de adoração. E também conhecemos que amar Jesus pressupõe o entender de que o amor de Deus é incomparável e que seu amor nos constrange. E por causa que seu amor nos constrange, nós devemos obedecer a sua palavra, pois quem ama Jesus obedece seus mandamentos com a leveza do amor. Como eu falei, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre viver Jesus. E viver Jesus tem um desdobramento para a vida de cada um de nós, que podemos dizer que assume 3 aspectos ou 3 dimensões de benefícios para a vida de cada um de nós, se verdadeiramente nós vivermos Jesus Cristo. O primeiro benefício é que quem vive Jesus tem uma vida abundante,
tem uma vida plena. Por isso que o texto de João, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida em plenitude. Essa palavra plenitude, abundância, em outras versões, quer dizer a vida de Cristo transmitida aos remidos, aos salvos, num nível de energia espiritual elevadíssima. Então, é a vida de Cristo em nós, é a vida abundante, é a vida satisfeita, é a vida feliz. Existe essa palavra e esse texto na palavra de Deus que não podemos ignorar. E como eu disse, o primeiro benefício para quem vive Cristo é uma pessoa que tem uma vida abundante. E é isso que nós, em primeiro lugar, desejamos para a sua vida hoje à noite. É como se nós pudéssemos ilustrar com um copo de água. E esse copo de água, ele está cristalino, sem nenhum sabor. Mas nós queremos dar o sabor à água. E é como se a água fosse cada um de nós. E essa água fosse invadida por um chá maravilhoso, que é um chá da energia celestial, que são os nutrientes que vai invadir a água e dar um sabor muito especial, um colorido especial que a gente pode tomar, que a gente pode ser nutrido com esse Cristo que vai invadir a nossa vida. E quando o chá que representa Jesus Cristo invade a nossa vida, invade a água, a água não tem mais o sabor que tinha anteriormente. Devemos deixar que o chá, que é Jesus Cristo, mude o sabor da nossa vida, que Ele nos dê verdadeiramente a vida abundante, que nós possamos viver essa vida abundante. Sem a vida de Deus, essa palavra vida quer dizer zoe, sem o zoe de Deus, que é diferente da palavra bio, que é a vida natural, e nós precisamos do zoe de Deus, que jamais, sem esse zoe de Deus, jamais nós vamos preencher o vazio da nossa alma, jamais nós seremos felizes. Em segundo lugar, eu quero compartilhar o segundo benefício de viver Jesus Cristo. O segundo benefício é: quem vive Jesus Cristo é fortalecido todo o tempo. Eu quero repetir para que vocês possam entender hoje à noite essa grande verdade. Quem vive Jesus é fortalecido todo o tempo todo, toda hora, todo instante, todo segundo, todos os minutos, todas as horas, o dia inteiro, diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite. É uma pessoa que é fortalecida por Jesus Cristo, pela vida que está em Jesus Cristo o tempo todo. Em primeiro lugar, é uma vida, quem vive Jesus Cristo, ele tem uma vida abundante, plena, cheia de satisfação. Em segundo lugar, quem vive Jesus Cristo é fortalecido, como disse, todo o tempo. Para isso, nós queremos confirmar essa verdade, lendo um texto da palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 11 ao 13, que diz assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi, presta bem atenção nessa palavra, aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em toda situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Posso tudo naquele que me fortalece. Paulo atesta no texto que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Que mensagem maravilhosa, viver contente em qualquer situação. Certamente, se Paulo vivesse hoje e ele fosse contaminado com o Covid-19, ele iria dizer, com certeza, é como se ele dissesse: eu já tenho experiência. E é como se ele dissesse: em qualquer circunstância eu aprendi. Esse verbo aprendi, que pressupõe a ideia de que do
grego, no aoristo, no passado, que é uma ação pontual, uma ação que ele viveu no passado e que ele já teve essa experiência e que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Também é um termo trazido, é atestado esse texto e trazido pela a vivência de Paulo, da vivência educacional de Paulo lá em Tarsos, que era uma escola, notadamente uma escola da filosofia estoica, em que na filosofia estoica eles defendiam a ideia e pautavam a toda parte da sua filosofia na autossuficiência. E esse conceito de contentamento, de autossuficiência para os estoicos e também para a palavra de Deus e para Deus, é um estado de emoções provocadas pelas circunstâncias externas, que não tem permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Não há nada que pudesse perturbar o apóstolo, não há nada que possa nos perturbar se nós estivermos realmente vivendo Cristo, se nós estivermos sendo fortalecidos por Jesus Cristo, porque Ele quer nos fortalecer. Por isso que o desdobramento desse texto, Paulo um pouco mais na frente, no versículo 13, ele vai dizer: posso todas as coisas aquele que me fortalece. Que verdade, meus irmãos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, em Jesus Cristo. Por isso é imperativo dizer para você hoje à noite que nós precisamos viver Jesus Cristo. Essa palavra fortalece, ela se deriva de um vocábulo grego que quer dizer infundir forças. Jesus infunde forças em nosso viver, indica uma força espiritual que vem da parte de Cristo, que somente Ele pode nos dar essa força maravilhosa. E o segredo, meu querido, minha querida, hoje à noite, esse segredo maravilhoso que eu quero partilhar com você, para que você possa viver Cristo. O meu desejo, o desejo de Deus é para que você possa viver Cristo, viver uma vida de contentamento, de prazer. E é isso que Paulo está dizendo. Por isso ele disse, repito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque há uma força dentro de nós, há um Jesus, há uma força espiritual dentro de nós que nos capacita a vencer, a suportar as adversidades do dia a dia. Por isso que sem essa fortaleza, sem essa força de Cristo em nós, jamais ou dificilmente nós conseguiríamos vencer, por exemplo, a dor de perder um ente querido, que deve ser uma dor muito grande, a incerteza do novo normal, o abandono ou a traição daqueles que diziam que nos amava, o medo do Covid-19, a ansiedade, os vícios dos pecados escravizadores, o vazio interior, a falta de sustento adequado, a tristeza que vez por outra vem querer assolar a nossa vida e invadir a nossa alma, os fracassos que tivemos durante o currículo da nossa vida. Portanto, queridos, talvez até você tenha tentado na sua força vencer aquilo que embaraça, aquilo que atrapalha, aquilo que traz, que tira a sua paz, aquilo que causa tristeza no seu coração, e você tenha dito, eu já tentei, mas eu não consegui. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, que se você viver em Cristo e acreditar na fortaleza de Cristo, na força de Cristo e somente na força dele, você pode vencer todas as coisas. Por isso que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repito, podemos vencer qualquer coisa quando cremos que o que nos fortalece nos ajuda a vencer os obstáculos, as intempéries, as circunstâncias adversas da vida, o vale da sombra da morte, a noite tenebrosa. Se Ele está dentro de mim, se Ele estiver dentro de você, você pode vencer qualquer coisa, porque a força vem dEle, é porque Ele nos fortalece. Ele me fortalece no tempo da angústia, no tempo da necessidade. Por isso eu posso dizer, meu querido e minha querida, posso tudo naquele que me fortalece, porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quem vive Jesus Cristo, vive vida estabilizada,
vive contente. Porque a sua felicidade não depende das circunstâncias, não depende de ter dinheiro, não depende de ter carro, não depende de ter o celular novo, não depende de pessoas. Eu quero frisar isso hoje à noite aqui para você. A felicidade, a vida de contentamento, a vida de felicidade, a vida plena, a vida abundante, não depende das pessoas, não depende de como o meu irmão me trata, não depende de como o meu pai me trata, não depende de como a minha mãe me trata, não depende de como o meu esposo me trata, não depende de como a minha esposa me trata, não depende de como o meu vizinho me trata, não depende de como o meu chefe me trata, não depende de como o pastor me trata, não depende de pessoas. A vida fortificada e abundante de Cristo depende somente do fortalecimento de Cristo em nossa vida, do viver de Cristo em nossa vida. Por isso, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esse é o segundo benefício que compartilho com vocês hoje à noite. O primeiro é que quem vive Jesus, repito, tem vida abundante. E o que vive Jesus, em segundo lugar, é fortalecido todo o tempo por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o terceiro benefício de quem vive Cristo, quem vive em Cristo, o terceiro benefício é que produz frutos. Por isso eu quero chamá-lo a observar a leitura do texto da Bíblia que encontra-se no Evangelho do último representante do colégio apostólico, o apóstolo João, no capítulo 15, no verso 1 até o verso 5, que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Em outras versões diz: sem mim nada podeis fazer. Esse texto, ele é muito interessante, e ele tem alguns personagens porque a gente merece destacar nesse texto. Tem o agricultor, como o próprio texto explica, que representa o Pai, que representa Deus. Tem a videira, que é Jesus Cristo, de onde sai a seiva, um nutriente maravilhoso para nutrir os ramos e através dos ramos ser um instrumento para que possa dar fruto. E por outro lado, nós temos os frutos. Mas quem são os frutos? Porque o terceiro benefício é quem vive Cristo, quem vive Jesus, produz frutos. Então, o que são realmente esses frutos? Certamente esses frutos é um produto, resultado do nosso caráter, influenciando pessoas para viver Cristo. É aquela pessoa que vive Cristo, aquela pessoa que obedece ao Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que está conectado com Jesus Cristo, é aquela pessoa que realmente trabalha para o Senhor Jesus Cristo com amor, que vive o Senhor Jesus Cristo, que tem um bom testemunho, que ganha pessoas para Cristo, que apresenta os frutos, que são as pessoas convertidas para Cristo através da sua vida, através do seu caráter, através do seu testemunho, através do verbalizar o Evangelho, de falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas. Os frutos, eles são evidenciados em nossa vida. Quando nós queremos o que Cristo quer, quando nós fazemos o que Cristo manda, quando nós andamos como Ele quer que nós andemos, quando nós pensamos o que Ele quer, quando nós, sobretudo, usando aquele velho clichê evangélico,
nós precisamos diuturnamente estar conectado com Cristo, tomando a vitamina BO, que é Bíblia e oração, sem a qual jamais nós produziremos frutos. Por isso que o benefício também de quem vive Cristo é produzir frutos. Interessante notar aqui nesse texto o papel do agricultor, do pai que poda os ramos de duas maneiras. Uma das maneiras ele poda a madeira morta para ser a madeira morta que não pode mais servir, e que essa madeira morta ela está doente, e se ela permanecer na videira, ela pode produzir uma proliferação de doenças e insetos. E por isso que o pai, ele muitas vezes ele tira, o texto está claro, ele limpa, ele tira o ramo que não dá fruto, Então, e também a outra maneira de podar do pai é quando ele promove os ramos vivos, e ele poda também os ramos vivos para dar vitalidade. É onde vem as provações, onde vem as dificuldades, e ele faz isso para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. E no caso aqui da metáfora da planta, para que a planta não se dissipe, porque se aquele ramo ficar daquela forma, ele vai comprometer a qualidade dos frutos. É tanto que nesse texto, do verso 1 ao verso 5, a palavra fruto ela aparece 4 vezes, numa forte indicação de que Deus quer resultado, de que Deus quer que a gente apresente os nossos frutos através da nossa vida, através do nosso testemunho em Cristo, através de verbalizar a fé, através de compartilhar a fé com outras pessoas, porque certamente o Espírito que está em nós, que é o Espírito de Deus, que é o chá de Deus, que é a força de Deus, vai produzir fruto para a vida daquelas outras pessoas. Que Deus possa, queridos, realmente fazer com que a gente possa entender essas verdades desse texto. Uma outra verdade que esse texto diz e que falou tremendamente ao meu coração, que falou ao meu coração essa semana, e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração, se não falou até agora, porque a palavra de Deus falou comigo e ela disse o seguinte: Jesus disse na própria palavra que ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós precisamos estar conectados com Jesus, E sabe, queridos, quando vem aquele momento que por alguns segundos, ou por alguns minutos, ou por algumas horas, ou às vezes até por alguns dias, nós tiramos a conexão de Jesus. Quando nós tiramos a conexão de Jesus, nós não podemos fazer nada, porque o ramo fica fraco, e esse ramo precisa se conectar com Jesus. Ele precisa se conectar com Jesus. Sabe, quando eu começo a ficar irado, quando às vezes a ira quer bater no meu coração pelo meu temperamento forte, aí eu percebo que eu preciso me conectar com Jesus, porque eu preciso dar fruto. E o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, mansidão. E a gente precisa estar conectados com Jesus, sabe? Nós precisamos conectar com Jesus, porque Ele é a energia, Ele é a seiva, Ele é o nutriente que nós precisamos, é a substância que nós precisamos para dar sabor a essa vida. Fica conectado com Jesus diuturnamente em espírito de oração. Você acha que Paulo escreveu lá nas epístolas: orai sem cessar, orai periodicamente, porque ele tinha na sua mente essa visão de estar conectado com Jesus, o nutriente que precisamos verdadeiramente para dar fruto, para frutificar, porque frutificar é a marca de um discípulo de Jesus Cristo. Por isso, queridos, não esqueça, quem vive Jesus tem vida abundante, satisfeita, não reclama, está contente, mesmo sofrendo interiormente. Quem vive Jesus é fortalecido todo o tempo, e quem vive Jesus
Quem vive em Jesus produz frutos para a glória de Deus. Essa semana eu fiquei muito emocionado. E juntamente com os irmãos da Igreja Batista do Candelária, nós estávamos orando muito, mas orando muito pela irmã de nossa igreja que foi contaminada pelo Covid-19. A irmã Rose. Essa irmã foi internada no hospital e, segundo o quadro, 80% do seu pulmão estava comprometido. E nós estávamos em oração confiante que Deus podia restaurar o pulmão daquela irmã, que Deus podia trazer ela de volta para o nosso meio e que Deus podia fortificar a vida dela, passando pelo vale da sombra da morte, passando pela noite tenebrosa, passando pela noite traiçoeira, passando por circunstâncias adversas. Sabe, queridos, o esposo dela disse para nós no grupo: irmãos, só sabe o que sofreu, o que minha esposa sofreu no meio de tudo isso que ela viveu, ela que passou por isso. E sabe, queridos, essa semana, como eu disse, a gente ficou muito feliz, porque postaram no grupo da igreja ela saindo do hospital numa cadeira, a equipe médica ao lado, ela com um cartazinho, que foi recuperada, e ela saía ali naquela cadeira, e eu vendo aquele vídeo, essa semana que ela recebeu alta, e alguma coisa me chamou a atenção. Duas coisas me chamaram a atenção. Sabe, queridos, e ela chorando ali, emocionada quando saiu, e ela falou e disse o seguinte: primeiramente agradeço a Deus. Que palavra, queridos. Eu fico pensando, primeiramente agradeço a Deus. Foram as palavras delas, emocionada. Palavras que invadiram o meu coração. E eu fiquei pensando, poxa, ela lá e agora, ela confiando em Deus, e agora ela está glorificando a Deus diante de todos que estão gravando esse vídeo, diante de todos que vão ver esse vídeo, que esse vídeo foi postado não somente no WhatsApp do grupo da igreja, mas também no Facebook. Está lá ela dizendo: eu agradeço a Deus, e depois a equipe médica, mas primeiro Deus, glórias ao Senhor. E em seguida, o que me chamou a atenção foi as pessoas que estavam ali gravando, que estavam escutando, e uma voz disse o seguinte, e eu percebi aquilo que aquela pessoa disse, e que a pessoa disse o seguinte, falando para a irmã Rose. A pessoa olhou para ela, depois que ela terminou essa frase, a pessoa olhou para ela e disse: continue assim firme na sua fé. Que maravilha, irmãos, porque mesmo uma pessoa debilitada, mesmo uma pessoa sofrendo, mesmo uma pessoa naquelas condições, foi manifestado o fruto para a glória de Deus, do testemunho daqueles que acreditam verdadeiramente que Deus fortalece a nossa vida, e que os frutos são evidenciados através da vida, mesmo passando por circunstâncias adversas. A pessoa disse, quero repetir, continue assim firme na sua fé. Essa irmã é orgulho para cada um de nós. Ela nos deu essa lição, porque ela deu fruto mesmo na dor. Para concluir hoje à noite, eu queria te convidar para abrir para o Salmo 34, o versículo 8. Que versículo maravilhoso! Olha o que diz o Salmo 34, o versículo 8. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai, queridos. Provai. Veja que o Senhor é bom. Sabe, queridos, eu aprendi a fazer camarão. E talvez até você possa estar rindo. Queria ver esse camarão do pastor. Mas eu quero dizer a vocês que eu aprendi duas receitas. Eu aprendi uma receita com minhas irmãs. E aprendi a outra receita
com o chefe de cozinha de um dos melhores restaurantes aqui de Natal. E eu já fiz, já experimentei, já tive as minhas cobaias, né, para experimentar o camarão. E uma delas, que foi um pastor colega meu, ele comeu, e eu não quero aqui enaltecer que eu não sou chefe de cozinha, mas eu quero dizer o seguinte, que ele comeu e disse, poxa, esse camarão aqui é melhor do que o dos camarões. E eu fiquei muito feliz, né? E todos que comem, todos que experimentam comem o meu camarão, saem maravilhados, porque é muito bom. Mas eu quero dizer, eu quero usar esse exemplo. É claro, evidentemente não é para mim não dizer coisa nenhuma, até porque eu não pretendo nem abrir um restaurante. Mas eu quero usar esse exemplo para dizer que o provar aqui do Salmo 34, versículo 8, não é esse provar de um alimento, não é esse provar de uma bebida, porque eu tenho certeza que aqueles que experimentaram o camarão que eu fiz, ou o camarão melhor que ele já comeu em qualquer restaurante da cidade ou do mundo, ele certamente esqueceu, ele certamente não vai ter mais aquele sabor na sua boca, e talvez uma vaga memória de como é bom, mas esse provar aqui, esse provar é um provar experimental, esse provar é mais do que um experimentar, uma bebida ou uma comida, mas sim, esse provar aqui é se alimentar do Espírito, é alimentar a sua alma com a verdadeira água da vida, com o verdadeiro chá da vida, com a verdadeira proteína da vida, com a verdadeira energia da vida, com a verdadeira fortaleza da vida, com o verdadeiro nutriente da vida. Então, esse provar aqui é provar do Senhor, é experimentar tudo que o Senhor pode nos beneficiar com essa intimidade, com esse relacionamento com o Senhor. E você hoje à noite, meu querido, minha querida, é convidado, é convidada a viver Cristo, viva Cristo, porque viver Cristo vai trazer para você, como disse, uma vida abundante, vai trazer para você fortaleza, força, todo o tempo para enfrentar as dificuldades da vida. Viver Cristo vai produzir na sua vida frutos para a glória de Deus. Por isso, o texto do Salmo 34, versículo 8, eu quero repetir porque é muito lindo. Provai e vede que o Senhor é bom. Significa desfrutar de Deus e da sua presença. Porque na sua presença há plenitude de alegria. Na sua presença há delícias perpetuamente. Por isso que o salmista diz, deleita-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como é bom a presença de Deus, queridos. Como é bom provar, experimentar do Senhor e ver que Ele é bom. Porque não é algo transitório, porque não é algo passageiro, é algo permanente, E eu quero terminar hoje à noite, desejando que você possa dizer a mesma coisa, que eu vou incorporar essas palavras aqui, que eu digo na minha vida, e eu nunca quero esquecer isso, as palavras que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, mas como eu quero viver isso, e isso é possível, querido. Olha o que Paulo disse aos Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém. Que nós possamos dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que maravilha, querido, quando nós matamos o eu, quando nós matamos o orgulho, quando nós deixamos que Jesus entre na nossa alma, que entre na nossa vida e que Ele assim possa fazer essa grande diferença. Não esqueça, viva Cristo. Diga como Paulo disse, que Cristo viva em mim. Viva Cristo. E você vai experimentar
dos benefícios que é viver Cristo, que é produzir frutos, que é ser fortalecido todo o tempo por Cristo e que é ter uma vida abundante, que é ter uma vida plena, viver na plenitude da alegria do Senhor, para o enfrentamento das coisas que vêm sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Muito obrigado, querido, muito obrigado por ter escutado a palavra de Deus até agora. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e não esqueça que Cristo possa viver em você. Viva Cristo, viva Jesus. Quero, antes de terminar aqui com minha participação, eu gostaria de fazer 3 convites a você. Primeiro, eu gostaria de convidá-lo a participar conosco na quinta-feira da nossa live pelo Instagram da nossa igreja, IBC Candelária. Você pode entrar lá no Instagram e assim participar conosco. Nós estaremos fazendo uma live com o escritor Célio Pires. Célio Pires, ele escreveu um livro sobre o dilúvio, um livro com mais de 600 páginas, e nós estaremos fazendo essa live com ele na próxima quinta-feira de 20 horas. Você é nosso convidado. Você também é nosso convidado para entrar no canal do YouTube da nossa igreja, e lá tem gravado várias lives, várias pregações, e eu quero dar destaque a algumas lives que você pode ser abençoado. O canal do YouTube é IBC Candelária, e você pode lá ver algumas lives que falam sobre ansiedade. Fiz uma live com o pastor Neto sobre ansiedade, psicólogo. Também fiz uma live com a psicóloga Kisa sobre vícios emocionais. Também tem lá uma live sobre design inteligente com o cientista Marcos Eberlin. Tem sobre família com José Pontes. Tem sobre família também com Almir Marculino, um grande teólogo. Então que você está convidado a consultar, a se inscrever no YouTube de nossa igreja. E por fim, quero também deixar um convite para que, se você quiser participar das microcélulas da nossa igreja, você possa entrar em contato conosco. Durante a semana nós temos reuniões online de jovens, reuniões de homens, reuniões de casais, reunião de adultos, e assim você possa ser abençoado para a glória de Deus. Fica com Deus e que Deus te abençoe grandemente. Eu vou fazer uma oração terminando e desejando que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Pai querido, muito obrigado por esse dia, obrigado, meu Deus, porque entendemos que precisamos viver o Senhor. Precisamos viver Jesus Cristo todos os dias. Obrigado, Pai, pelo que aprendemos hoje, o que significa viver o Senhor. O que significa, meu Pai, os benefícios de viver o Senhor. Quero desejar isso, Pai, para os irmãos de Macaíba, para os irmãos de Candelária, para todos os irmãos que vão escutar essa palavra, que possam se conectar cada dia, cada segundo, cada hora com o Senhor, que possa viver o Senhor, que possa viver Ele apaixonadamente, viver todo instante, pensar o Senhor toda hora, todo instante. Pai querido, abençoa as nossas vidas, nossas famílias e aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, que o Senhor possa, o Pai, fortalecer a sua vida. Obrigado, meu Deus, também pelos amigos, que se porventura tiver alguém aqui que não entregou sua vida a Jesus Cristo, que possa, meu Pai, entregar a sua vida a Jesus Cristo, que possa viver Jesus Cristo e que possa orar dizendo: Senhor, a minha vida é tua, eu quero viver o Senhor. Eu entendo que sou pecador, mas que o Senhor pode me salvar, que o Senhor pode me perdoar os meus pecados e que o Senhor pode me fortalecer e pode mudar o sabor da minha vida, para que eu possa ter uma vida abundante, ó Pai, que uma vida e sobretudo uma vida eterna quando partir para a eternidade, que porque o Senhor salva. Pai, abençoa os nossos amigos, que eles possam compreender a mensagem do Evangelho.
Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos dá uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém.